Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o cientista político Murilo de Aragão. Murilo, a gente falava no primeiro bloco, encerramos ele com as fake news. Eu já ouvi de um marqueteiro que as redes sociais destroem e que a televisão constrói. E quem quiser construir uma candidatura vai ter que se basear ainda no programa de TV. Até porque as pessoas, às vezes, veem uma notícia na internet, elas ficam meio desconfiadas daquilo, não sabem mais se é verdade, se não é, por causa desse fenômeno das fake news. Como é que você vê essa análise? Ainda é a TV aberta? Concordo, porque carro-chefe? O que eu pontuei é que as redes sociais serão tão importantes quanto a televisão aberta. Ou seja, então a televisão aberta continuará a ser muito importante e é um espaço fundamental para que os candidatos se defendam né, dos ataques, né, e possam contrabalançar a influência da guerrilha, né, das redes sociais que será presente. Aliás, já começou, né, até o próprio TSE essa semana julgou o caso, você mesmo noticiou, do Bernardinho. O TSE não chegou a julgar, foi por enquanto uma decisão liminar, né, do ministro Admar Gonzaga. Que, vamos explicar, para explicar para o nosso telespectador, o pré-candidato Bernardinho, que acabou de se filiar ao Partido Novo, ele saiu num site o número do partido e apresentando ele como candidato. Ele disse que não tem nada a ver com esse site, mas o TRE do Rio considerou aquilo propaganda antecipada e aplicou a ele uma multa de R$40 mil diária. Então, subiu para o TSE e o ministro concedeu uma liminar favorável a Bernardinho, suspendendo a multa. Porque isso pode acontecer, uma pessoa vai, joga lá um site qualquer, cria uma página com o número de um candidato apenas para fazer com que aquele candidato seja impugnado mais à frente. Como é que o candidato vai se livrar disso? Pois é, isso aí é o problema grave que ocorre, porque nas redes sociais e nas plataformas digitais não se consegue identificar os autores. Então, além do problema da própria justiça, às vezes não ser tão rápida para tomar a devida decisão. Então, é um grande desafio que preocupa a todos e não tem resposta fácil. Vai ser uma guerrilha, vai ser uma luta e a televisão aberta e a imprensa tradicional serão muito importantes para conter a invasão de fake news. Eu tenho uma certa dificuldade para entender isso. Esteve aqui no Frente a Frente, Murilo, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que revelou uma reunião com o presidente do TSE, ministro Marco Aurélio, discutindo exatamente as fake news. E interessante que os parâmetros que nós temos aí é a eleição americana e França. Mas as notícias indicam que está muito pior, que houve uma evolução de lá para cá e que vem coisa pesada. Então, houve um pedido para a inteligência, Polícia Federal, o Ministério do Exército, que tem inclusive um batalhão de guerra desse tipo e tal. Mas como é essa atuação? Como seria? Eu não vejo como segurar as mídias sociais esse tipo de notícia falsa. Bom, não tem, haverá invasão de página. Na Macedônia, né? Inclusive, tem uns que estão hospedados na Macedônia, os jovens. Haverá invasão de página oficial com troca de conteúdo. Isso tudo vai valer nessa disputa eleitoral. Bom, a questão é a seguinte, é uma guerra que eu faço uma analogia com o sistema financeiro. O sistema financeiro hoje gasta uma fortuna com a fraude digital. Sim. Porque as perdas são bem maiores do que o assalto à caixa eletrônica, por exemplo. Onde ocorre o grande prejuízo hoje são as fraudes eletrônicas. Então, eles desenvolveram padrões de segurança muito elevados para minimizar. É uma corrida de gato e rato. Exatamente. Um descobre uma maneira de evitar, logo os bandidos quebram essa resistência e vão. Exato. Agora, eu vejo que algumas medidas podem ser tomadas. A primeira, nós temos que criminalizar a notícia falsa, de alguma maneira. Porque se você, como jornalista, fala uma inverdade sobre alguém, ou uma imprecisão, ou calunia uma pessoa, você vai responder e o seu veículo vai responder também. Então, é injusto que a divulgação de notícias pelas redes sociais não tenha responsabilidade.
Ora, eu também acho que a responsabilidade não tem que ser automática das plataformas digitais, mas elas devem ter capacidade de identificar quem são os autores dessa notícia. Como? Exigindo que as contas tenham identificação. Ou seja, Facebook, Twitter, todas essas... Deve ter identificação igual você tem. Quando você faz um comentário no UOL, você tem que ser assinante. Então, você tem... claro. Seus dados estão lá. A ideia é realmente responsabilização. Você tem que responsabilizar. Esse é um ponto. O segundo ponto... Censura? Não, censura não, mas é que a censura é diferente. A censura, o que eu estou dizendo é, se sai uma notícia falsa e se ela é questionada e a justiça determina a abertura e a identificação, isso tem que acontecer. Temos que estabelecer esse parâmetro. Segundo, temos que fazer o fast-checking, que é a checagem. É estimular as agências que checam a veracidade das notícias. Terceiro, temos que educar o nosso internauta a não acreditar nas coisas, porque é muito fácil, as pessoas ficam acreditando em qualquer tipo de besteira. 4, nós temos que fortalecer a mídia tradicional, porque a mídia tradicional ela é responsabilizada. Verdade. Se ela publica uma fake news, ela pode sofrer penalizações. Jornal, TV, rádio, revistas. E o ponto central é a educação do eleitor. O eleitor tem que ser educado, tem que ser alertado. E, por fim, a autorregulamentação também das plataformas digitais. As plataformas digitais têm que ter a responsabilidade cívica, né, do papel que elas desempenham e elas também atuarem de forma a minimizar. Eu gosto de uma frase da história de que o movimento dos astros é previsível, o movimento dos poderosos é que é imprevisível. Como é que os cientistas políticos estão conseguindo acompanhar tanta mudança e tanta guinada na política e nas tendências do Brasil? Bom, o primeiro fato é que quando a gente analisa a política, aliás, quando a gente analisa a vida, né, eu me recordo de uma frase... Você analisa a política como se fosse vida. É vida, é uma exato. Vida solta, independente. Né? É um ponto central o seguinte, aquele que prevê o futuro erra mesmo quando acerta, né? Porque o futuro é imprevisível, né? O futuro a Deus pertence. 1. 2, os fatos inesperados sempre causam um efeito terrível nos acontecimentos. Ou um efeito terrível ou um efeito benéfico nos acontecimentos. A eleição passada nós tivemos o acidente com o Eduardo Campos, que teve efeito. Na própria campanha. Provavelmente, se Eduardo tivesse na campanha e tivesse ele ascendido como Marina, ele teria resistido à desconstrução que fizeram da Marina. Porque ele, como tinha casca grossa, era um governador mais experiente, teria uma narrativa para enfrentar a Dilma de outra maneira. Então, eu não acho eu acho que aquele acidente pode ter alterado o curso da história. Então, esse é o segundo ponto, o acaso sempre aparece. O terceiro ponto é que hoje as variáveis estão muito abertas, muito abertas. A variável jurídica está aberta, a variável econômica está aberta. E a variável jurídica tem efeito na variável política quando há a possibilidade do Lula não ser candidato. Ou ainda, até mais remotamente, a possibilidade de Alckmin ficar inelegível, porque há aquela questão lá do metrô de São Paulo em julgamento e tem gente torcendo para que isso aconteça para abrir vaga dentro do PSDB. Então, nós estamos entrando num ano, aliás, nós já estamos em 2018 e cercado de nuvens de incerteza com relação ao processo eleitoral. Então essa história de disputa de Bolsonaro com Lula, isso ainda não está configurado, está no momento, né? O Lula tem um recall muito forte, tem uma narrativa, migrou o PT era um partido de elite, né, intelectual, da cúpula sindical. Que hoje tem uma parte dessa elite muito decepcionada, né? Ele virou um partido quase de clientelismo, bem voltado para uma classe popular, dependente do grande desempenho dele nas áreas sociais. Os grotões, como dizia Tancredo Neves. Ele tem uma narrativa. Agora, eu acho que é muito interessante como é que vai eleger alguém que, ao mesmo tempo que tem uma narrativa desqualificada hoje, porque é muito populista
e agressiva e equivocada, até quando ele fala dos governadores do Rio, e tem uma rejeição muito alta. Eu acho que o país não quer Lula, mas ainda não descobriu isso, talvez. Bolsonaro, ele vem na esteira da ineficiência que o governo como um todo, não é só o governo brasileiro, o governo em geral no mundo está desacreditado. Quando olham para o Bolsonaro, dizem, não, esse cara é capaz de resolver. Destruir o governo. Então, estamos chegando aí, podemos repetir 89, quando os extremos chegaram lá, porque naquela época Lula era extrema esquerda, chegou no segundo turno, e Collor era considerado ali um aventureiro bem à direita. E você acha que esse cenário... E o centro se dividiu, você bem lembrou, em vários candidatos. Então, se continuar Covas, desse Ulisses, jeito, a tendência Aureliano. é essa hoje. Isso pode acontecer. Foto atual, a nossa foto atual é essa, porque o centro parece estar caminhando para uma divisão, né, Murilo? Denise, bom, primeiro dizem que o Marx dizia que a história se repete como farsa, né? Então é difícil se repetir, mas pode se repetir, claro que pode se repetir. Mas tem um fato diferente aí. O fato que é diferente é que o centro não conseguiu se organizar e se fragmentou muito. Era Afife, Ronaldo Caiado, Aureliano, Ulisses, Covas. Era muita gente. São Paulo tinha muitos candidatos. Essa situação não deve se repetir. Hoje nós temos aí 2 vagas no centro, no máximo. Pode ser Geraldo e Meirelles, ou pode ser Maia e Geraldo, não é? Ou Dória e Meirelles. Dória, você ainda coloca o Dória como um nome, um player nesse campo? Olha, nós não podemos descartar. É evidente que o Alckmin é o candidato do PSDB, ponto. Mas se for considerado inelegível, o que eu não acredito, o nome do Dória passa a ser considerado. A avaliação de que o nome é certo, o Alckmin, continuando, né, as CNTPs atuais, né? Ele é um nome, o Alckmin. E o outro está para ser definido, é mais ou menos assim? Isso. Ele consegue galvanizar ali aquele apoio, se o Meirelles não for candidato, e não irá... Não, essa é a grande dúvida, né? Porque tem o DEM, o PP, o PTB, tudo isso aí para o Alckmin arrastar, né? Pois é, o problema PMDB... O problema é que PSDB e o Centrão tiveram atritos nesses 6 meses. PSDB e o governo tiveram atritos, o PMDB tiveram atritos. Então, há uma desconfiança em relação ao PSDB. Então, teria que haver uma costura muito competente por parte do Geraldo para conseguir unir todo o centro já no primeiro turno em favor de uma candidatura. Para o mundo do equilíbrio e da racionalidade, seria o modelo ideal. Era Geraldo candidato, e outro qualquer... Um vice do Nordeste, unidos, pegando esses partidos aí do Centrão. Do Centrão, numa candidatura forte. Agora, eu não sei se isso vai acontecer, porque o PSDB, nesse dilema, nesse muro largo que eles vivem e viveram nesses últimos meses, sai ou não sai do governo, apoia ou não apoia a denúncia do Janot, apoia ou não apoia a reforma da Previdência. Quer dizer, essa ambiguidade gera uma incerteza e uma desconfiança de que o partido possa cumprir, caso ganhe, compromissos políticos. Se desgastou muito? Eu acho que desgastou, se fragilizou muito. Né? Essa briga interna também pela presidência do partido, que parece que eles só acordaram no final do ano que era preciso ter um candidato único. Exato. Isso tudo... Errou muito o PSDB. O PSDB errou demais. Ainda tem conserto? Olha, tem, porque o partido no Brasil ainda não significa grandes coisas, né? O Geraldo Alckmin é um candidato que tem uma boa imagem. Ele é um candidato, que eu digo, ele é o safe pair of hands, né? Ou seja, ele é um par de mãos seguras. Todo mundo sabe que o Alckmin, presidente da República, nós não vamos ter sustos. Nem cambalhotas. Vai funcionar mais ou menos. O Meirelles também essa mesma postura. E o brasileiro normal, ele está absolutamente cansado de emoções na política. Quer dizer, um governo Dilma, que desde 2014 é muito tumultuado, depois um processo de impeachment ainda mais tumultuado, depois
o Temer, quando consegue engatar uma recuperação, vem a questão da denúncia do Janot. Então, isso, o povo, não é nem questão de odiar a política, mas assim, de se sentir, nossa, quando é que nós vamos parar e conseguir ter uma situação mais ou menos normal? É, situação complicada, viu? Quando eu ando por aí, me perguntam sempre, como é que você consegue conviver com deputados e senadores, essas pessoas desprezíveis? Eu respondo sempre, para esses deputados e senadores que estão por aí, que atravancam o país, eles passarão e eu passarinho. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e já voltamos aqui no Frente a Frente.